Bom dia para o nosso café, bolo e disciplina positiva. Ó, já tô aqui com o meu, com os olhinhos inchados. Chegamos ontem de Tapecerica, colocando as coisas em ordem, retomando, já voltei ontem mesmo a trabalhar. E a gente passa um final de semana assim, bem desacelerado, né? Muda toda a rotina e aí no primeiro dia da rotina a gente fica mais cansada, né? Não sei se vocês ficam, mas eu fico. Ei, Ravena, tudo bem? Seja bem-vinda. Acabei de entrar aqui, vou esperar mais um pouquinho pra gente aguardar quem vem com a gente hoje pro nosso café. Você já tomou o seu café aí, Ravena? Se não, pega lá pra tomar comigo. Vamos tomar esse café juntas. Vou convidar aqui o pessoal para entrar. Tem pouca gente online hoje, ó, de manhã. Já tá tarde, né? Ei, Ana Laura, bom dia. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre acordos. Como fazer acordos, né? Como fazer combinados. Acordos combinados, né? A gente fala muito de combinados em disciplina positiva. E a gente se equivoca muito, né? O que é esse combinado? Como que se faz um combinado? Então é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês. E aí, meninas, como é que foram esses dias aí? Ficaram em casa, curtindo? Tem alguma dúvida para trazer? Se vocês quiserem trazer alguma dúvida, pode trazer alguma pergunta. A gente pode começar falando sobre alguma dúvida que vocês tiverem. Ó, a Ravena tá perguntando se os combinados podem ser feitos a partir de que idade? Nossa, bem novinho você pode combinar com a criança. A questão é que é isso que a gente vai conversar hoje. Ficou em casa, foi legal, foi tranquilo, todo mundo ficou em casa, né? Até uns 2, 3 aninhos, a gente não faz, né, muitos combinados, muitos acordos. Por quê? Os acordos, né, e os combinados, eles envolvem soluções juntas, baseada em diálogo, né? Então, as crianças menorzinhas, elas não conseguem ter esse diálogo, né? Talvez não conseguem colocar como que elas queriam, de que forma que elas queriam. Então, geralmente a gente trabalha com antecipação, né? A gente fala para a criança o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer. E quando a criança é menor, fica tudo certo, né? Ela não reivindica muito até uns 2, 3 aninhos, né? Depois dessa idade, eu acho que a gente já começa a conseguir fazer os acordos e os combinados, porque a criança já vai ter uma fala, né? Já vai conseguir expressar o que ela quer, então fica mais tranquilo. Mas foi ótima essa pergunta. Então, e aí eu vou explicar para vocês como é que faz esses combinados, esses acordos, para você entender, né? Por que é que começa, então, nessa idade, porque tem que ter uma certa compreensão do que é que eles estão acordando, do que é que tá falando, fazendo, né? A criança tem que ser escutada. Então,
Por isso que é importante lembrar disso, né? 1 ano e 5 meses. Então, com 1 ano e 5 meses, a gente vai trabalhar com antecipação, né? Com antecipação, a gente chama de descrição do que a gente vai fazer, né? Então, você descreve para a criança o que você observa, o que você vai fazer, como você vai fazer, né? Olha, nós vamos, acorda, né? Acordou, então nós vamos tomar o café, nós vamos escovar os dentes e depois a gente vai brincar, entende? Então, você descreve para a criança o que você vai fazer de forma antecipada, sabe? Nessa idade é isso. Não existe muito acordo, a não ser que a criança já consiga entender, assim. Mas aí, geralmente, é raro, né? Porque o acordo, eu preciso do diálogo, né? Eu preciso do feedback dessa criança. Então, com 1 ano e 5 meses, eles não vão conseguir fazer. Com 1 ano e 5 meses, a gente não faz os combinados. Geralmente, a partir de 4, tá? A indicação é a partir de 4. Mais 3 anos, dependendo da criança, já pode se fazer. Então, antes você faz a descrição do que você vê e redireciona a criança quando ela insiste em alguma coisa, em querer alguma coisa, né? E começar a reivindicar alguma coisa, e a gente redireciona o olhar, redireciona a criança para um outro movimento. Sempre que vamos sair, fazemos combinados. É ótimo, costuma sempre dar certo. Sim, dá mesmo, viu, Ana? Quando não dá certo, como devemos conversar? Então, quando não dá certo, aí é importante perguntar, né, para a criança como que ela quer resolver, né? E aí a gente vai falar disso aqui. Será que não dá certo ou será que a gente impôs também alguma coisa? Será que a gente conseguiu... Se a gente fez um combinado, a gente tem que cumprir esse combinado, né? Então, por mais que seja difícil, a gente tem que cumpri-lo. Se a gente falou, tem que cumprir, né? A gente não pode deixar de cumprir, porque senão o combinado ele passa a não ser válido, né? Agora, tem alguns combinados que as crianças realmente vão fazer, talvez, na empolgação, elas vão, né, até não reivindicar, vão aceitar, não vão dialogar, tá bom, tá tudo certo, tá ótimo pra mim. E depois, na hora que realmente a gente vai validar esse combinado, eles não querem, né? Não querem aceitar, não querem admitir e não funciona. E aí, quando não funciona, a gente conversa com a criança e trabalha a resolução de problemas, né? Porque aí já é uma resolução. Como que nós vamos resolver? Então, e aí a gente usa a resolução, né? Pergunta à criança quais as soluções que ela tem, como que isso pode ser resolvido e escolhe uma das soluções que ela trouxe, né? Ou que você também colocou para a criança. Porque aí quando não cumpre o combinado já virou problema, né? Aí a gente trabalha a resolução de problema. Ana Paula, Renata, bom dia. A Tânia tá aí hoje. A Tereza, Julie, coisa boa, cheio de gente. Então, vamos pensar aqui, né? O que a Denise também tá aí, né, Denise? Os combinados, por que a gente se equivoca muito diante deles, né? Geralmente a gente fala assim com a criança, ó, você vai tomar banho daqui 5 minutos, ok? Combinado? Daqui 10 minutos o almoço tá pronto, ok? Combinado? Então, o que acontece? Isso é combinado? Não. Isso é imposição, né? Não tá tendo combinado nenhum. Você não tá deixando a criança expressar nada. Isso é imposição que a gente tá colocando sobre a criança. Então, o que é o combinado? O combinado, quando a gente faz o combinado, é a gente ter uma conversa, né, com a criança amigável. Colocar para a criança quais são os seus sentimentos em relação àquela atitude, aquele comportamento, ou o que você pensa, o que você acha, né, sobre determinada situação. Então, você vai explorar, né, o seu sentimento, o seu pensamento em relação àquelas atitudes, aqueles comportamentos. Geralmente, quando a gente vai fazer um combinado com a criança,
Esse combinado, o problema geralmente está com a gente, não está com a criança. Vocês concordam comigo? Por exemplo, você vai sair com a criança, né? Igual a Ana Laura que falou. Aí faz combinado com a criança. Por quê? Porque é um problema que é nosso, né? Porque a gente se incomoda com algumas atitudes da criança. Ou a gente não quer que a criança tenha algumas determinadas atitudes fora de casa. Então a gente quer resolver isso, a gente quer mediar essa situação, a gente não quer que ela aconteça, né? Então quando a gente pensa em fazer um acordo, sempre esse problema é nosso, né? Raras vezes a criança quer fazer acordo, gente, porque raras vezes ela tá demandando alguma coisa da gente, né? Aqui o Augusto às vezes quer fazer acordo quando ele quer jogar um jogo no computador e não pode, né? Quando ele quer fazer alguma coisa assim, aí ele chama a gente para fazer acordos. Porque a gente já utiliza com ele isso muito tempo, então ele já sabe como é que funciona, né? Com 7 anos. Mas geralmente o acordo, ele é para nós, para resolver um problema que é nosso e não da criança. Então, o que acontece? É importante, né, ter essa conversa com a criança, né, do que é que você pensa, do que é que você sente, para poder explorar, né, e perguntar para ela também sobre isso. Sempre quando a gente pensa em acordos, a gente pensar em soluções de comum, né, em comum um para o outro. Então, para haver um acordo, tem que haver um diálogo, tá? E o que é o diálogo? Onde eu falo e o outro escuta, né? E onde o outro fala e eu escuto. Então, é necessário levar em consideração, colocar como válido as colocações dessa criança, né? Todo acordo, ele tem que ser respeitoso, ele tem que ser relacionado ao problema, né? E ele tem que ser útil. Não dá para fazer um acordo que é desrespeitoso. Não dá para fazer um acordo quando a gente fala, olha, daqui 5 minutos você vai tomar banho, tá? Isso é um acordo? Não. Isso é respeitoso para mim, mas não tá sendo respeitoso para o outro, porque eu impus alguma coisa. Olha, você precisa tomar banho. Quantos minutos você precisa? Né? Daqui a pouco é a hora do seu banho. Eu tô vendo que você tá assistindo televisão. Quanto tempo você precisa? Certo? Você tá dando um acordo, você tá fazendo ali de alguma forma um acordo com a criança. Quanto tempo que ela precisa? Ela vai falar assim: eu preciso de 20 minutos. Que em casa é assim já, né? Aí fala: olha, filho, 20 minutos não é possível, porque daqui tanto tempo a gente precisa de fazer tal coisa. O que você acha de 10? Metade desse tempo, porque aí a gente divide a razão. Não, mamãe, 10 não, então 12. Né? Então a gente chega num comum acordo, num consenso, né? Até que eu tenho que abrir mão de um tempo e ele também abre mão daquele tempo que ele escolheu, certo? Então 14 minutos. Então vou marcar no cronômetro 14 minutos, você vai tomar seu banho, entende? Então, um fala, o outro escuta, e o outro fala, né? E vice-versa. E a gente vai chegar num consenso, num acordo em comum, né? Então, é importante escutar o ponto de vista da criança, levar em consideração o ponto de vista da criança. Isso é um acordo, né? São soluções em comum, entende? Outra coisa, quando a gente vai fazer um acordo, estipular o prazo, igual eu falei com vocês aqui do banho, né? Você fez um acordo ali momentâneo, é importante estipular o prazo. Se for um acordo em longo prazo, se for um acordo para fazer sempre, por exemplo, arrumar todos os dias à tarde, ou todos os dias após o lanche da tarde, todos os dias após o banho. Geralmente, quando é criança, a gente não fala o horário, a gente fala o que ela faz, porque aí a gente localiza para ela o tempo, né? Porque as crianças, elas não sabem dos horários, elas não entendem o tempo cronológico. Então, a gente localiza para ela esse tempo e estipula o prazo. Então, todos os dias, após o seu banho, a gente vai juntar os brinquedos, né? A gente coloca isso para a criança, para juntar os brinquedos após o banho, estipular um prazo, né? Então, aí quer dizer que a criança vai cumprir por si só? Você combinou com ela, ela vai fazer? Não. Tá bom para você isso? A gente pode juntar os brinquedos? Pode, tá bom. Como que você acha que a gente pode fazer isso? De que forma?
né? Às vezes a criança fala, mamãe, você me ajuda? Você participa? Porque é importante quando a gente faz um acordo, já é o quarto passo, a gente fazer o acompanhamento desse acordo, né? Porque, gente, se o acordo, ele é algo, desculpa, que nos incomoda, automaticamente ele não vai estar na lista de prioridades do seu filho, né? Ele não vai estar na lista de prioridades do seu filho. Então, o combinado, ele tem que ser acompanhado, né? Quando você percebe que o acordo não foi cumprido, né? Você fala para a criança, olha, nós combinamos isso, já são tantas horas, ou já lanchamos, você já tomou banho e os brinquedos não foram juntados, né? Nós saímos, fizemos alguma coisa, você percebeu que a criança não cumpriu. Olha, eu notei que você não conseguiu cumprir o acordo. Como que eu posso te ajudar? Viu, Ana Laura? Pergunta para a criança. Ou como que a gente pode resolver? Porque você não está conseguindo cumprir esse acordo, né? Qual que foi o nosso... Você relembra a criança se ela não cumpre. Qual foi mesmo o nosso acordo? Né? Porque as crianças são muito fiéis, assim, quando fazem um acordo com a gente, né? E outra coisa que é importante a gente pensar, quando a gente faz um acordo com a criança, a gente tem que lembrar que... Falhou o que eu ia falar. Que a gente está ensinando várias habilidades para essa criança, né? Quando a gente faz um acordo, não necessariamente aquele acordo tem que ser cumprido à risca, na íntegra. Por quê, gente? Porque quando você monta toda essa estrutura com a criança, escuta, ouve, combina, faz, né, escuta o ponto de vista, faz a mediação desse ponto de vista, estipula um prazo, fala do sentimento, fala do comportamento, acompanha, né? Então, olha só, todos os processos que você passa, tudo que a criança tem a possibilidade de aprender, quantas habilidades ela vai aprender nesse processo do acordo, né? E aí a criança está aprendendo o quê? Parar de fazer o que ela gosta para fazer o que é necessário. E isso é um aprendizado. Então, por isso que muitas vezes elas não vão cumprir de cara, né? Elas vão reivindicar, elas vão demorar, não vai ser no nosso tempo, vai ser no tempo delas. A gente vai ter que acompanhar, a gente vai ter que, né, ter paciência de esperar até que ele consiga cumprir, né, de estar ali acompanhando, né, de praticar essa escuta, de dedicar tempo, né, para ensinar, porque aí a gente tá dedicando aquele tempo, voltando, né, naquele... Então, assim, fez o acordo e aí você não lembrou a criança, você não acompanhou. A criança vai fazer? A criança vai lembrar sozinha? Não vai, tá? Porque não está na lista de prioridades dela. É você que vai ter que acompanhar, é você que vai ter que lembrar, tá? Esse processo de parar de fazer o que a criança gosta para fazer o que é de responsabilidade ou o que é necessário é um processo longo, demorado e exige muito treinamento, né? Mas o que a gente tem que aprender, entender é que ao longo desse processo todo eles estão vivenciando muitas habilidades, né? Então eles estão aprendendo com todo esse processo. E talvez o acordo realmente não vai ser cumprido e tá tudo bem, porque ele passou por todo esse processo do aprender, né? De resolver, de voltar, de recombinar, né? Não tem problema nenhum, tá? Aqui em casa a gente faz acordos semanais. Raras as vezes que a gente faz acordos direto. Por quê? Porque a gente sabe que ele não vai conseguir, né? E a gente também não vai conseguir acompanhar sempre aquele acordo. Então a gente faz acordos semanais. Ou a gente faz acordo com alguma coisa momentânea que é necessário, né? A gente não faz um acordo muito duradouro. Não vai funcionar, tá? Se você fizer um acordo duradouro, a não ser que você tá relembrando sempre. Por que que não vai funcionar? Porque a criança vai crescer, a criança está desenvolvendo, ela vai ter outras necessidades, vai ter outras prioridades, então vai mudando ao longo do percurso, né? Sobre outro assunto, Ana Laura tá perguntando aqui, você acha que é ruim para a criança ela ser muito flexível? Já notei que minha filha, quando as colegas não cedem, ela tende a ceder. Não, não é ruim ser flexível, mas você pode dizer para ela, porque isso vai muito do temperamento da criança, né? Provavelmente ela é uma criança mais
E o que você pode dizer para ela é, filha, você pode, né, emprestar ou ceder, né? Se você vê que ela cede muito, você fala, olha, você se sente bem ao fazer isso, né? Se você não sente bem, não precisa emprestar, né? Você pode ficar com o brinquedo, não precisa ceder sempre. Então, porque tem algumas crianças que não cedem nunca, a gente tem que trabalhar, né, para que elas cedam. Outras já cedem demais, a gente tem que trabalhar para que elas não cedam. Fazer ao contrário, né? Não precisa ceder. Não precisa ser assim, né? Coloque o que você quer, o que você deseja. Então, trabalhar com a criança essa habilidade, né? De dela olhar para ela, né? Você se sente bem ao fazer isso? Ou você gostaria de brincar mais com esse brinquedo? Aí, se ela falar, não, eu quero brincar, então não ceda, não precisa de ceder para sua amiguinha, ela vai encontrar um outro brinquedo também, né? Nem sempre eu acho que ela está feliz. Por exemplo, ela e uma amiga ganharam bolinha de sabão, uma de tampa verde e minha filha de tampa rosa. A colega queria a dela, ela falou, tá bom, troco com você. Então, faz isso, Ana, sabe? Pergunta pra ela se ela se sente bem em trocar, se ela realmente gostaria de trocar ou se ela gostou do rosa. E aí, se ela falar que gostou do rosa, que não gostaria, você fala, então você não precisa de ceder. Ela ganhou o verde, você o rosa é seu, né? Reafirma esse lugar dela, né? A partir de que idade pode trabalhar essa questão do ceder, não ceder? 1 ano e 5 meses dá muito não com os brinquedos, quando em contato com outras crianças. Ah, não vai ceder nunca nessa idade, né? Eles não vão querer abrir mão nessa idade de 1 ano e 5 meses. Porque até 3 anos a criança é totalmente egocêntrica, né? Geralmente, até 3 anos, quando a criança cede muito, isso tem a ver com o temperamento da criança, né? São crianças que são mais introvertidas e talvez, né, pense, tá ali e ela prioriza o bem-estar, né, de uma outra pessoa por ser mais introvertida, né, por não ser muito extrovertida. Então, nessa idade, eles não vão querer dar os brinquedos, né, não vão querer ceder os brinquedos de forma alguma. Por quê? 1 ano e 5 meses, o brinquedo pertence ao corpo da criança. É como se o brinquedo fosse extensão do corpo da criança, sabe? O brinquedo é dela, pertence a ela, né? É algo muito íntimo, muito pessoal. E eles não entendem isso ainda. Tá longe de entender esse processo do emprestar, sabe? O que a gente fala muito, e eu falo sempre com todo mundo que tem esse problema do emprestar, ao sair de casa, né? Você falar para a criança o que vocês vão fazer, onde vocês vão, se vai ter criança, e falar com o filho, né? Olha, leva 2 brinquedos, um para você e um que você queira emprestar, né? Se na hora ali houver disputa do brinquedo, você vai perguntar para o seu filho, você quer emprestar o brinquedo para ele? Você pode deixar ele brincar um pouquinho e depois ele te devolve? Você quer trocar com ele o brinquedo? Se a criança falar não, então é não. Vai virar pro coleguinha e falar, olha, ele não quer emprestar o brinquedo, vamos achar um outro para você? Esse brinquedo é dele, né? Você não vai tomar esse brinquedo da criança, não toma. O brinquedo é dela, porque quando a gente toma o brinquedo da criança, a gente está ensinando para a criança que o outro é mais importante do que ela, que o sentimento do outro é mais importante do que o dela, né? Então não é respeitoso isso. Até que ela, depois de 4 anos, né, comece a entender que ela pode emprestar, né? E que ela queira emprestar, porque aí já começa uma outra idade que eles vão estar mais sociáveis, que eles vão voltar o olhar para o outro. Até 3, 4 anos, gente, essa criança é totalmente egocêntrica. É difícil, mas não, né, é importante a gente construir e constituir essa personalidade da criança, tá? Porque senão vai ficar uma criança, às vezes, que vai, na vida adulta, ceder sempre, né? E achar que o dela não é importante. A gente cria crianças emocionalmente instáveis, com um repertório pequeno, né? E a gente cresceu muito assim, né? De achar que o outro é mais importante que a gente. E quantas necessidades a gente tem, quantas dificuldades a gente tem
em função disso, né? A gente tá sempre olhando mais para o externo do que para o interno. Então a gente tem que ensinar o contrário. Olhar para o interno da criança, respeitar a criança, né? E não e isso não quer dizer que tá sendo desrespeitoso com o outro, tá? Porque o brinquedo é daquela criança, não é da outra criança. Diferente de quando já tem um repertório maior, tá? Por exemplo, meu filho aqui, ele já tá com 7 anos, né? Então, quando vem os primos aqui pra casa e eles começam a brigar por causa de algum brinquedo, e eles já entendem as trocas, já entendem questão do empréstimo, e aí a gente vê que tá brigando por outros motivos, o que eu faço? Eu pego esse brinquedo e tomo o brinquedo, né? Pego o brinquedo, me dá o brinquedo, me entrega, eles me entregam e falo, enquanto vocês não acharem uma solução respeitosa juntos, esse brinquedo vai estar guardado, né? Aí eles têm que se resolverem. Se não resolver, não vai brincar, né? Outro dia, com uma coisa simples, tava o Augusto, né, que tem 7, meu filho, com um priminho de 5 aninhos. E a gente tem uma sobrinha pequenininha de 2. E aí eles vieram, eles estavam brincando na rua com o tio e eles vieram tomar água dentro de casa. E aí falaram, vamos levar água lá para beber? Vamos levar água. Aí eu coloquei água para eles levarem para criança. Aí um pegou o copo, né, e falou, eu vou levar. Aí o outro falou, não, eu vou levar porque é minha irmã. Falei, olha, nenhum vai levar. Ela vai ficar então sem beber água, até que vocês se entendam. Como que vocês vão levar essa água? Caso contrário, a água vai ficar aqui até vocês resolverem. Aí os dois saíram juntos da cozinha, sentaram na sala e ficaram combinando. Aí um falava, olha, deixa eu fazer isso, eu levo, você leva até na metade, eu levo até na metade? Não, não quero. Até que eles resolveram que iam levar juntos, gente. E eles saíram com um copo assim, ó, um pegou de um lado, o outro pegou do outro, e eles foram com um copo desse jeito, até chegar na criança. Bom, eles resolveram assim e assim ficou resolvido. Ficou respeitoso para as duas partes, entende? Então, quando é uma criança maior, aí a gente trabalha a resolução de problemas, para eles resolverem de forma respeitosa e trazer uma solução para você. Aí o brinquedo pode ser retirado. Caso contrário, o brinquedo é da criança, pertence a ela, tá? Quando é menorzinha, viu? Ravena aí, não tira dela. Quando ele quer do outro e o outro não cede, a mesma coisa. A mesma forma, o brinquedo é dele. Vamos pedir para ele emprestado? Se ele não quiser, filho, a gente vai brincar com outro brinquedo. A gente vai achar um outro brinquedo legal para brincar. O brinquedo é da outra criança, não tem que emprestar também. Vai chorar, vai frustrar, vai, tá? Geralmente quando uma criança vê a outra chorando, ou ela chora ou ela cede, né? Porque eles ainda não têm, né, a empatia, mas eles percebem a criança chorando, eles ficam, né, um fica com dó do outro e acaba cedendo. Mas se isso também chorar e não acontecer de ceder, não cedeu. Acolhe a frustração dessa criança. Nós vamos encontrar um outro brinquedo, vamos brincar de uma outra coisa, redireciona o olhar dela, né, quando você vê que tá ali disputando. Agora, se for uma briga interminável, né, em relação a esse brinquedo, aí a gente pode retirar esse brinquedo. Como a gente faz, mas aí não tem resolução de problemas, porque eles não dão conta de resolver sozinho isso, né? Pois é, tenho medo. Não quero que minha filha seja uma adulta que se preocupe em agradar os outros e às vezes deixa as suas vontades de lado. Eu falo que ela só troca se quiser. O desejo dela é importante. Minha filha é mais introvertida, mas acredito que seja a personalidade. Sim, a questão da introversão é temperamento, tá? Não é personalidade, é um temperamento. Crianças mais introvertidas, elas costumam ceder mais, né? Elas costumam demorar mais para poder fazer uma escolha, né? Então, tem tudo a ver com temperamento. Mas trabalhe, não quer dizer que você não precisa trabalhar com ela ao contrário. Trabalhe ao contrário, né? Pergunta pra ela, filha, você se sente bem emprestando ou você gostaria de ficar com esse? Tá? Trabalha sempre o interno dela. E aí ela vai te falar. Então, você fala, então não precisa de trocar. Pode ficar com esse, né? Quando você fala, ela troca se quiser, né? Fica muito vago pra ela.
Pergunta pra ela, você gostaria de ficar, por exemplo, né, nessa questão do rosa e do verde, você gostaria de ficar com rosa? Se ela falar que sim, fala, então o rosa é seu e o verde é da sua amiguinha. Conseguiu entender, Ravena? A Ana Laura também colocou sim, obrigada. Porque vai tudo depender da idade da criança, né? A forma como a gente vai conduzir todo o processo. Mas é importante não ceder, né? Nesse sentido. Agora, é isso que eu falei, às vezes as crianças entram em disputa mesmo, né? Uma puxa de um lado, outra puxa de outro, e vira aquela briga. Aí eles, nessa idade, eles vão em luta corporal, né? Um no outro, às vezes morde, às vezes bate, né? Começa a ser. Começa. Porque eles são totalmente corporais, né? E aí, se passar para essas ações, ou se você vê que tá, né, muito irritado, que ele tá causando, né, muitos problemas, aí a gente pode tirar o brinquedo e. Ah, vamos brincar de outra coisa. Rapidinho nessa idade a gente redireciona e distrai a criança. A distração nessa idade é fácil, né? Distrair para outra coisa, mostrar outra coisa. E aí, geralmente, quando a gente mostra outra coisa, aí todos os dois querem outra coisa, né? E sempre, né, eles vão querer o que tá na mão do outro por causa do neurônio espelho, gente, né? Então, isso é neurologicamente explicado. A gente fala assim, ai, por que meu filho só quer o que o coleguinha pega? Ou vice-versa. Por causa do neurônio espelho, né? A criança se vê em relação àquela outra criança, então ela vai querer, né? O outro é sempre espelho para eles, né? A atitude do outro é sempre espelho, a nossa atitude é espelho para a criança. Então, ela vai repetir a mesma coisa, ela quer fazer a mesma coisa, sabe? Não conhecia essas informações, minha filha tem 9 meses, bom que eu vou me preparando. Vai mesmo, isso mesmo, Kelly. Vai se preparando, vem com a gente aqui todo dia pra gente ir tirando as dúvidas e você vai ampliando o seu repertório, seu conhecimento, né? Pra quando começar as atitudes, né? Os comportamentos aí, você já ir se preparando e já tá antecipadamente preparada, né? Pra poder tomar algumas atitudes importantes. Bem assim mesmo, minha amiguinha brincar com ela e durante a semana ficou várias vezes repetindo não. O nome da amiga, de tanto que ela deu com os brinquedos, de tanto não que ela deu com os brinquedos para ela. Tá vendo? Aí eles vão repetindo, aí eles começam a fazer isso. Eles vão copiando. Eu não sei como que é aí, mas a minha sobrinha tem uma sobrinha de 1 ano e 8 meses, né? Muito fofa. Tudo que a gente fala, ela repete, igual uma maretacazinha. A gente fala que ela é papagaio. Tudo. A gente fala, até um som que a gente solta, a gente tá perto dela, ela repete. Tá vendo? Neurônio espelho. E eu acho muito fofo, eu fico encantada. Às vezes eu falo, assim, toda hora eu converso com ela e falo pra ela repetir, sabe? Igual a gente fala. E ela repete as palavrinhas do jeito dela, mas repete, né? Você acha que ela tava brincando das brigas, você acha que ela tava lembrando das brigas pelos brinquedos, aí ela falava não, né? Porque também nessa idade, gente, olha, como a criança é totalmente, né, 1 ano, 2, 3, a criança é totalmente egocêntrica, para ela o outro não existe, o outro como pessoa, né? Nessa idade, a existência para a criança é da mãe, né? Ela tá totalmente ligada à mãe. E o pai, de alguma forma, é um invasor, assim como outras crianças também são invasoras, né? Elas não têm essa relação de amizade, de pensar no outro, de agir pelo outro, sabe? Elas não têm isso ainda desenvolvido. Elas vão começar a desenvolver isso a partir de 4 aninhos, né? Tem um post que eu falo sobre as amizades. Depois vocês olham lá, ou se quiser me chamar aqui no direct, eu mando para você qual post que é, para você entender a relação da criança com o outro, né? A relação da criança com o amiguinho. É claro que a gente fala, é amiguinho, empresta, faz, brinca junto, a gente mostra, porque a gente vai ajudar a criança a desenvolver essa habilidade, né? Mas não dá pra
Se o egocentrismo termina aos 4, entre 3 e 4. 3,5 e 4, né? Aí as crianças começam... Quando que a criança para de ser egocêntrica? Quando ela se volta para o social, que é a partir de 4, né? Não quer dizer que ela para de ser egocêntrica, tá? Porque é importante a gente... Porque, na verdade, essa construção do eu... O que é o egocentrismo? É a construção do eu, é a construção da personalidade, é a construção do íntimo da criança, do interno, do inconsciente da criança. Isso é o egocentrismo. Então, quando a criança precisa constituir esse eu. Por isso que a gente fala de egocentrismo. E automaticamente, ao constituir esse eu, ela não consegue voltar o olhar para o outro. Vou explicar assim para vocês entenderem, tá? A grosso modo. E aí, com 4 anos, a partir de 4 anos, a gente coloca essa idade, né? Mas algumas crianças podem ser antes um pouquinho, algumas crianças podem ser depois. Elas começam, né, a voltar para o social, para o outro, para o externo, para a pessoa, para o pai, para o colega, para a escola, né? Aí ela começa a voltar a construir, né, as relações, né? Ela começa a perceber que existe alguma coisa para além dela, entende? Existe uma relação social com o outro que precisa ser estabelecida e que também vai ajudar nessa constituição da personalidade dela, entende? Então é isso, mas não quer dizer que com 4 anos ela vai deixar de ter atitudes egocêntricas, não, né? Ela vai ter atitudes egocêntricas sim. Quando a gente fala do egocentrismo é da constituição, né? E a criança, ela demonstra isso nas atitudes, na forma de agir, né? Porque ela é pura ação, a criança é puro corpo. Fiquei mais tranquila pelo que você falou, estava preocupada em não saber agir e ela crescer assim, egoísta. Não, não vai crescer assim, tá, Ravena? Não preocupa com isso. Ela não é egoísta, ela não sabe nem o que é isso, tá? Ela tá simplesmente defendendo o corpo dela, porque o brinquedo faz parte do corpo dela, pensa assim, tá? Alguém pode tocar no corpo dela sem que ela permita? Não. Então também as crianças não podem tocar no brinquedo sem que ela permita. Porque aí você vai conseguir entender melhor essa relação. Ô, Alessandra, conseguiu entender essa questão do egocentrismo? Por que a gente fala de egocentrismo, né? É a formação do ego, né? Freud falava isso pra gente, a constituição do eu. O ego é eu, né? Já viram quando a gente fala assim, na vida adulta, nossa, que disputa de ego? Por isso, porque que disputa de eu, né? Que disputa a pessoa centrada nela, né? A pessoa não olha para o outro, ela não consegue voltar o olhar para alguém, ela não consegue ser altruísta, né? Ela não consegue perceber o outro, ela só pensa nela, né? Aí a gente fala egocêntrica, né? Nossa, essa pessoa fica disputando o ego, né? Só pensa nela, só pensa no umbigo dela. É como se essa criança, essa pessoa adulta tivesse nessa fase aí, ó, da infância. Ela não conseguiu construir as relações, voltar-se para as relações, voltar-se para o outro. Não existe isso, né? Mas a gente faz essa analogia quando a gente usa esse termo, né? É isso que a gente quer dizer quando a gente usa esse termo. Alessandra, Raquela. Ó, cheio de pessoas novas aqui. Meninas, mais alguma dúvida? A gente pode ir finalizando por aqui. Vocês querem trazer mais alguma questão? A Alessandra não me respondeu. Se ficou... se essa questão do ego ficou... entendível para ela. Gente, fez sentido para vocês? Foi bom? Me conta aqui.
Como que foi? Se vocês gostaram de hoje, do nosso bate-papo, do nosso cafezinho. Vocês estão tomando café aí comigo? Eu adoro café. Então, nós não podemos ficar por aqui, né? Amanhã a gente volta às 8h28 novamente para o nosso Café com Disciplina Positiva. E eu aguardo vocês todas de novamente para a gente bater esse papo gostoso. Foi muito bom, foi ótimo, faz muito sentido, coisa boa. Perdi hoje, ei Pri, perdeu, amanhã volta. Vai ficar gravadinho lá no feed, porque eu tô deixando gravado até tirar e baixar as lives, assim, aos poucos eu tô tirando, viu? Mas a de hoje tá lá, pode assistir, tá? Se você quiser. Foi produtivo hoje. Amanhã você volta, 8h28, tá, Pri? Tô esperando você. A Denise mandou uma carinha aí de coraçãozinho, obrigada. Então até amanhã, um beijão pra vocês, bom dia pra vocês. E quem ainda não fez inscrição no curso, porque meu filho desobedece, vai lá, se inscreve, tá no link da bio, aquele link azulzinho lá do meu feed. Vai lá, clica e faz a inscrição, entra pro grupo lá. A gente tem um grupo do WhatsApp, que aí eu vou manter as informações, vou passar os PDFs das aulas. Tô aguardando vocês, viu? Pois é, Alessandra, chegou no final, mas depois você assiste, todos os dias a gente vai estar aqui, de segunda a quinta. Amanhã volta com a gente, tá bom? Eu espero vocês. E espero vocês também lá no grupo e no curso que vai começar domingo agora, hein? Domingo a gente já começa esse curso, vai estar show. O material que eu tô preparando tá ótimo. Divulga lá pras amigas para poder vir também. E eu aguardo vocês. Então, tchau, tchau. Beijão.